Algumas pessoas me perguntaram, pediram para falar um pouquinho da mãe, né, da energia da mãe, de como funciona o processo, porque muitas pessoas têm dificuldade com as suas mães, né, e muitas mães têm dificuldade com os seus filhos. Então, nós temos muitas pessoas que acompanham a gente, que são, uma grande maioria, mulher, e todas são filhas e algumas são mães. E existe muita dificuldade de relacionamento nesse aspecto. Mas antes da gente falar da energia da mãe, a gente precisa entender, falar de um assunto um pouquinho mais complexo, mais profundo, claro, sempre olhando pelo aspecto energético e espiritual, que é o que trata o Espaço Humanidade, e o processo do ganho de consciência, porque a gente entende que é a consciência que cura, né? É o ganho de consciência sobre o seu processo, sobre eu no meu processo, que vai fazer com que a gente tenha a cura dos nossos processos, o reconhecimento dele e automaticamente passar pelas fases aí até chegar à fase da aceitação, que a gente chama de fase do luto, né? Então, quando a gente entende algum processo, tem alguma coisa que dói na gente, a gente passa sobre a fase do luto. Então, a gente entra num pouco de negação, um pouco de revolta e vai passando por algumas fases até a gente entrar na fase da aceitação, de compreender aquele processo, aceitar como um processo difícil e aí começar a fazer o caminho da cura. Então, para a gente falar um pouquinho dessa energia da mãe, eu vou trazer para a gente falar da energia do feminino, que é um dos aspectos, porque a maioria das pessoas, elas esquecem que a mãe, antes de ser mãe, é mulher, né? E a mulher, ela tem vários aspectos, então o filho, quando olha para a mãe, ele só vê a mãe, né? E o quanto a mãe foi brava, ou relapsa, ou abandonou, né? Ele se sentiu abandonado porque a mãe foi trabalhar, ou porque a mãe brigou, porque a mãe ficou com outro irmão, enfim, todos esses aspectos, mas a gente só olha para a mãe, e aí eu tô falando de mim, tá? Então, não estou me isentando, também tive muitos conflitos com a minha mãe, até por isso eu fui estudar, eu fui buscar muita informação em relação a compreender esse processo para equilibrar, equalizar esse aspecto entre eu e minha mãe. Então, a gente acaba olhando para a mãe como uma pessoa que é só mãe, esquecendo que ela tem muitos outros aspectos. Então, antes da gente... Existem milhares de aspectos, mas vamos pensar uma coisa. A mãe, ela tem em si problemas com a sua mãe, né? Então ela também tem dores que vieram da sua infância, de processos que aconteceram quando ela era pequena, com os pais, enfim, não só com a mãe, mas com os pais, com os irmãos. Ela também teve aspectos na sua infância em que geraram mais ou menos sensação de impotência, de fragilidade na escola. Então a mãe também sofreu bullying ou fez bullying, né? Então tem tudo isso. A mãe, uma coisa que é muito difícil da gente pensar, mas que é tão importante que a gente se coloque nesse lugar, é o fato de que a mãe também tem problemas hormonais, problemas sexuais, situações em que ela vive com o seu parceiro ou, enfim, com os seus parceiros, com o caminho da vida que ela teve. Então, a relação do libido, a dificuldade de sentir ou não sentir prazer, né, o processo com o próprio corpo físico, tudo isso é a nossa mãe. E a gente olha para ela como uma figura que é sua mãe, como se ela não tivesse a vida dela para viver só pelos filhos. A maioria das mães acaba, por um período da vida, se dedicando muito só aos filhos. E aí ela se perde dela mesma. E o outro aspecto é que a gente acaba exigindo da mãe esse comportamento por um período, né? A gente tem as nossas dores e exige da mãe esse comportamento de olha para mim, eu estou em dor. E a gente acaba esquecendo que a mãe também tem os processos dela e que às vezes a gente também precisa acolher um pouco a mãe. Por que eu tô falando do acolhimento? Alguns devem estar falando assim, nossa Andresa, mas o filho vai acolher a mãe? Por que eu tô falando do acolhimento? Porque nós vamos falar do feminino. O feminino, a mãe, ela tá dentro de um aspecto do feminino. O feminino, não somente enquanto gênero, mas principalmente enquanto carga. Carga, eu quero dizer, carga do feminino. Tudo que a gente tem no planeta, tudo que existe no planeta Terra,
ele tem um aspecto feminino ou masculino, ok? Nada é diferente disso. Então, tudo que acontece, para existir a manifestação, tem que ter carga masculina e carga feminina, né? Não tem como ter a manifestação, não tem como ter o nascimento se não tiver essas duas cargas. Porém, um espírito, quando ele nasce, ele precisa escolher, então ele vai perceber todos os processos que ele vai ter que trabalhar nessa encarnação, ok? Então ele tem toda uma história anterior, de vidas passadas, enfim, ou de outras vidas, e num outro vídeo a gente fala mais um pouco disso. Ele tem todos os aspectos que ele traz para elaborar nessa encarnação, que são os seus aspectos de lições kármicas ou de dívidas kármicas, isso é um outro tema, mas quando ele vai encontrar uma matriz, tá? Que é uma mãe, que pode ser questões que ele tenha que resolver com essa pessoa, ou não, pode ser outros aspectos, mas que ele encontrou ali uma matriz que vai ajudar ele a elaborar esse processo, ele traz todas as suas condições. Então, ele se constrói para poder elaborar os seus processos. Nesse momento, é engraçado que eu vou falar, mas existe, vamos imaginar que tivesse assim uma gama, tá? Vamos lá, vamos fazer uma brincadeira aqui. Então, imagina assim, ó, existe, todos nós somos assim, aspectos. Então, uma pessoa feminina bem delicada, né? Tem mulheres que são muito delicadas, muito femininas. E aí, tem homens que são extremamente masculinos, no seu extremo, né? Muito mais rígidos, muito mais brutos, muito mais fortes em todos os aspectos, tanto de comportamento como do físico, ok? Então, só para a gente entender. E aí, dentro desse caminho aqui, existem as variações, né? Então, aqui vai diminuindo a delicadeza até chegar num ponto que seria o central, vamos imaginar. E aqui, a mesma coisa, certo? Vai diminuindo, vai ficando menos brutalizado e ficando um homem mais, numa carga masculina mais leve. E aqui numa carga feminina mais bruta. Na hora de elaborar a encarnação, existem seres que não estão aqui completamente femininos, né? Estão mais ou menos aqui. Mas nesse momento que ele está aqui, ele tem bastante energia masculina, competências de energia masculina. Quando ele vai encarnar, vamos imaginar que fosse assim, tá, gente? Quando ele chega ali e fala, bom, vou encarnar. Vamos imaginar que fosse desse jeito. Claro que não é assim, mas ele fala, eu vou encarnar. O que acontece? Não dá para ser mais ou menos. Para encarnar, a gente tem a dualidade. E só existe dentro da dualidade a possibilidade feminino ou masculino. Não é isso? Então, imagina que nesse conselho, na hora da encarnação, o espírito, ele não necessariamente é feminino ou masculino. Ele pode ser com uma carga muito mais feminina ou uma carga muito mais masculina. Mas existem as variações, certo? Mas quando ele vai encarnar, o que acontece? Vão chegar para ele e vão falar, olha, ok, que você está quase numa carga média, mas aqui para encarnar, você tem que escolher. Nós só temos esse veículo feminino ou esse veículo masculino. E aí, então, por vibração, por sintonia, por trabalho que precisa ser feito, ele escolhe um veículo, tá? Um corpo. Neste corpo, ele vai manifestar esse espírito, tá? Para poder elaborar os seus processos, para poder cumprir com a sua missão, enfim, qualquer que seja, a missão de vida, projeto de vida, missão de existência, que são coisas diferentes, mas enfim, cada um tem um aspecto aqui na Terra que veio. Ele escolhe um desses veículos. Mas para que exista a manifestação na Terra, mesmo que vá nascer um espírito num corpo feminino, ele precisa ter as duas cargas. Não tem como existir uma manifestação na Terra que não tenha carga masculina e carga feminina. Então, vamos voltando lá porque eu falei do feminino em relação à mulher, à mãe. Todo mundo sabe que a mãe, ela tem como vertente o acolhimento. Então, na representação, a mãe é o útero da vida, né? Então, a mãe ela é representada pelo útero, ok? Então, o útero é o recebedor.
E o masculino é o projetor, né? Representado pelo órgão projetor e aqui o recebedor. Então a mãe, ela é receptiva. O feminino em si é algo receptivo. Tem algumas coisas que a gente vai criando na nossa cabeça que o feminino, ele tem a ver com batom, com se arrumar, né? Quando a gente vai trabalhar em trabalhos energéticos aqui no Espaço Humanidade, quando eu vou atuar em trabalhos energéticos, que a gente vai conversar com as pessoas sobre feminino e masculino e falar, você precisa melhorar seu feminino. Ela acredita que melhorar o feminino tem a ver com colocar saia, com arrumar o cabelo, com pintar a unha. Quando isso é uma coisa que levaram pra gente, que não tem nada a ver com esse trabalho do feminino. Por quê? O feminino é o útero, é o que recebe, é o movimento interiorizado, é o processo de olhar para dentro, para si. Então, o feminino é quem olha para dentro. Então, quando você... Então, eu vou trazer aí 2 arquétipos que acho que pode ajudar a compreender. Então, quando a gente fala do arquétipo do Sol e do arquétipo da Lua, né? A Lua é um mistério. Então, a Lua, ela representa a interiorização, representa o mistério, então o olhar para dentro, aquilo que está oculto, aquilo que é intuitivo, né? Então a Lua, ela traz esse aspecto interiorizado, que é o feminino, que é o recebedor, né? O Sol, ele é o externo, é o que brilha, é o que está para fora. Então, no arquétipo, ele vai representar o masculino. O masculino, para ficar mais fácil um pouquinho para entender, o masculino, qual é a característica dele? Ele vai para fora, né? Então não é o macho dentro do mundo animal, enfim, na maioria deles. E na nossa estrutura, que é mais forte, né? Então ele sai para caçar, né? Então o marido sai e defende a sua fêmea e os seus filhotes. Então é ele que tecnicamente se relaciona com o externo para trazer para dentro, para sua fêmea receber. Claro que hoje a nossa sociedade, ela já não é só assim. Mas por que ela não é só assim? Porque todos nós temos em nós o masculino e o feminino. Então todos nós temos a capacidade de receber e de se relacionar com o externo, de doar, o de receber e de ofertar, né? O de ser feminino e também sair para trabalhar. O que nós precisamos entender é que nós precisamos estar em equilíbrio entre o nosso feminino e o masculino. Então, ora eu voltar para fora, olhando pelo meu masculino, né, trabalhando pela minha carga masculina e indo para a batalha, me relacionando com o externo, com as pessoas, com os amigos, com o trabalho, com a beleza, tudo que eu olho para fora. Então eu tenho que olhar para fora, é importante que eu olhe para fora para eu me relacionar com o que existe no mundo e aí, de acordo com o que existe no mundo, informações, estudos, técnicas, vida das outras pessoas, como elas se comportam, para que eu possa olhar para tudo isso e tentar ter o menos julgamento possível. Por quê? Porque aí eu vou trazer para o meu mundo interno. Quando eu trago para o meu mundo interno, eu estou recebendo, o meu feminino está recebendo do externo, do meu masculino, essa capacidade. E essa energia que vem para dentro, eu vou fazer a introspecção e essa introspecção eu estou trabalhando a minha carga do feminino. É olhar para dentro, é o que faz sentido para mim. É o que toca o meu coração, é o que eu, enquanto mãe, acolho para o meu universo interno. Então, antes de homem e mulher, antes de pai e mãe, antes de qualquer aspecto de sexualidade no sentido da palavra, tá? O feminino ele representa tudo o que recebe, o que acolhe. Então, se eu não tiver o meu aspecto feminino bem elaborado, eu não tenho capacidade de receber nada. E se eu não tiver capacidade de receber, né, com o meu feminino, por mais que o universo me oferte, se eu não tiver apta a ir para dentro e receber o que é meu, o que tem sintonia comigo, eu não vou conseguir ter fluxo na vida.
Então é muito importante que tanto a mulher quanto o homem estejam em equilíbrio com o seu feminino e com o seu masculino. Porque na realidade, o feminino e o masculino, enquanto carga, não enquanto sexualidade, ele tem a ver com o dar e o receber. A lei do fluxo. Tá? Do que vai e volta para mim. Então, se eu não estiver olhando para isso, né, e a mulher ela também quer ser ser acolhida de alguma maneira. E em alguns aspectos, quem acolhe a mulher é ou a carga masculina, ou é o próprio filho, ou a própria filha. Então, voltando para a história da mãe, a mãe, ela tanto acolhe quanto ela quer ser acolhida. Então, em alguns momentos, ela tem... a gente precisa olhar para essa mãe, né? Ou para essa mãe que é a sua mãe, ou para essa mãe que é você enquanto mãe, que existe muito mais do que só a mãe. Então, olha para sua mãe com uma pessoa que também tem os mesmos medos, que também tem processos de dor, mas é muito fácil a gente olhar para isso. Mas quando a gente olha para a mãe com uma pessoa que tem processos de dificuldade sexual, né, com conflitos dentro desse aspecto, de que viveu histórias mais ou menos envolventes, então a gente começa a perceber que esse ser também está lidando com o equilíbrio entre o feminino e o masculino dela enquanto manifestação. Porque alguns podem falar, Andresa, mas espiritualmente, né, fora daqui, já não tem esse aspecto feminino e masculino, é o uno, né? Claro, mas nós temos conflitos aqui. E se aqui nós manifestamos, é porque aqui a gente ainda tem alguma coisa para fazer. Porque o universo não joga dados, né? Não é uma coisa aleatória, por acaso tudo aconteceu. Não, tudo é por sintonia e tudo tem uma razão de ser, por mais que nós não compreendamos. Então, se a gente está aqui, tem uma razão. Então, nós precisamos, claro, estudar o abstrato, estudar o mundo espiritual. Quanto mais eu entendo o grande, mais eu vivo melhor aqui, né? A minha vida flui mais, quando eu entendo esses aspectos. Quando que o meu masculino está ferido, quando que o meu feminino está ferido, quando que eu estou muito desequilibrada em um deles, quando eu entendo sobre isso, eu, claro, volto para o meu universo, reorganizo, ganho consciência sobre esse processo e começo a tomar outras atitudes. Então, o feminino é a capacidade de receber o fluxo da vida, de receber dinheiro, de receber amigos, de receber relacionamentos, de receber o que o universo tiver para te oferecer, abundância, prosperidade. Então, se você não trabalhar nessas cargas, nessa polaridade, no equilíbrio dessas cargas, a dificuldade da gente receber do universo, inclusive de ganhar dinheiro, inclusive de ter a capacidade de acolher o que o universo me oferta, vai ficar muito difícil. Então, tem gente correndo atrás de aspectos de como ganhar dinheiro, e esquecendo de olhar para o interno, para o que está sentindo. E se eu não olhar para o meu interno, eu não estou tendo contato de equilíbrio com o meu feminino. E se eu não tiver equilíbrio no meu feminino, eu não vou ter na minha vida essa prosperidade que eu tanto busco. E a mãe, o que ela é aí? Ela precisa também receber esse fluxo, porque é um caminho energético e espiritual que está acontecendo no todo. Então, também cargas femininas e masculinas. E, de novo, independente de ser sobre sexualidade, tá? Eu tô falando... Por que eu tô falando isso? Porque também nos homossexuais existem alguns que são mais femininos e outros mais masculinos, não é isso? Mesmo num casal de dois homens, um é mais masculino, outro mais feminino. E ali encontra-se um equilíbrio entre estas duas cargas. E outra coisa que é importante, e mais importante, é o equilíbrio do meu feminino e do meu masculino, independente de quem estiver à minha volta. Esse é o grande caminho de busca. Isso é espiritualidade em ação. E os nossos mentores espirituais, eles estão trabalhando para isso, né? Então a gente pode ser bonita, a gente pode se arrumar, mas não adianta nada. Tá super arrumada, super maravilhosa, um batom maravilhoso, uma roupa maravilhosa e estar se comportando como um macho na caça. Tem muitas mulheres, e não tem nada de errado com a mulher ser livre,
Não é isso, é uma carga energética, porque ou eu recebo ou eu oferto, né? Então, em cada lugar, em cada momento da vida, eu vou ter que ir calibrando isso. E eu nunca vou resolver, tá resolvido. Não, a vida tá acontecendo, nós estamos vivendo e tudo vai ter que se calibrar o tempo inteiro. Vocês devem perceber que eu falo muito sobre isso, né? A gente ter sempre uma terceira opção. A terceira opção é o que nos tira, nos dá liberdade. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um problema, eu fico parado. Então eu tenho aqui um problema, tô aqui. E esse problema, o que acontece? Eu tô numa prisão, tá? Então, ou eu faço isso, ou eu morro, né? Ou eu faço o que meu chefe tá mandando, ou eu vou ser mandado embora, né? Ou eu faço o que o meu marido quer, ou ele vai me abandonar, né? Meu namorado. Enfim, aqui eu tenho uma prisão. E para todas as situações na vida, claro que não é só isso, mas o nosso cérebro trabalha nessa luta ou fuga, essa sensação de fugir ou de lutar, de guerra. Então eu tô sempre numa decisão ímpar. Quando eu dou uma segunda opção, então assim, ó, eu tô no meu trabalho, eu tenho que resolver uma questão, eu não quero ser mandada embora, tá? Mas eu tenho uma questão muito complicada. Ou eu faço isso ou vou ser mandada embora. Tá, o que você pode pensar como uma segunda opção? Meu chefe mandou eu fazer isso, mas eu não concordo. Mas eu vou dar uma outra opção aqui para ele. Quem sabe ele aceite. Pensa, vai para dentro do feminino, elabora dentro de você o que é importante para manter a sua integridade, no sentido, integridade não para com os outros, mas para com você. O que eu penso tem que sintonizar com o que eu sinto e sintonizar com as minhas ações. Não adianta eu pensar uma coisa, sentir uma coisa e fazer outra, né? Eu preciso ter um sistema integral, senão a vida não anda, não tem fluxo, porque eu estou mentindo para mim mesma e a vibração que eu vou ter é de mentira. Tá? Eu vou ficar em dívida comigo. Se eu ficar em dívida comigo, eu estou vibrando dívida. E aí eu quero ter abundância. Não vou conseguir, porque eu vibro dívida. Dívida com quem? Comigo. Então eu vou chegar numa outra opção, que esta eu não concordo, porque eu não me sinto inteira. Eu vou chegar numa segunda opção e vou conversar com o meu chefe. A partir do momento que eu tenho uma segunda opção e converso com ele, eu passo a ter, ao invés de uma prisão, eu passo a ter um dilema. Eu tô menos preso aqui. Tá? Só que aqui eu tenho uma dualidade, ou isso ou aquilo. Quando eu consigo achar uma terceira possibilidade, tá? Quando eu vou para uma terceira possibilidade, eu posso fazer isso, ou eu posso fazer isso, ou eu posso fazer isso. Neste lugar aqui, quando eu tenho 3 situações, eu passo a ter então liberdade de escolha. Eu não me sinto mais preso. Então, sempre que vocês puderem sair dessa dualidade e arranjar uma nova possibilidade, vocês têm a liberdade, vocês têm a sensação da liberdade, a vibração da liberdade. Para quê? Para receber do útero da vida o que o seu feminino precisar. Por que eu falei isso? O que isso tem a ver com o aspecto do feminino e principalmente da mãe, que é o tema que a gente começou aqui. Se eu não começar a perceber essas questões dentro de mim, né? Se eu não começar a entender a questão da dualidade e do que é o feminino em si, eu vou estar sempre querendo receber, querendo ser o feminino, mas me comportando com uma carga energética masculina. Então, ao invés de eu ir para dentro, eu tô indo para fora. No momento de ir para fora, eu me embodoco para dentro e entro num processo de introspecção, de dor, enfim, e não lido com o meu interior. Então, a capacidade de lidar com essa dualidade pro planeta Terra é extremamente importante, inclusive para você poder liberar o fluxo.
Então, uma coisa que eu queria deixar muito clara em relação às mães que têm as mães, né, e as que são mães, é o quanto é importante você, sendo mãe, olhar para si, né, e deixar de ser só mãe, mas olhar para o seu feminino. Por quê? Porque isso vai fazer bem para o campo morfogenético dos seus filhos. Quando você cuida de você, você cuida deles. Porque energeticamente, para a sua ancestralidade, para os seus descendentes, se você está cuidando de você, você tira a sobrecarga dele, porque senão pesa para ele. E você, que é filha, né, ou filho, quando consegue olhar para a mãe como um ser cheio de prisões, dilemas e que precisa de uma liberdade de expressão, ajudar ela a olhar para dentro dela, porque muitas das dificuldades que você está tendo que às vezes carregar é por conta da sua mãe não estar compreendendo esse processo de que é importante ela olhar para ela, senão pesa para o seu sistema. Então ajude. Ah, mas a minha mãe não quer saber dessas coisas. Converse, explique um pouco para ela. Ou, se você não quiser explicar, ajude ela a se tornar mais mãe. Então, nesse Dia das Mães, tenha em mente esse presente para dar para sua mãe ou esse presente para dar para você. Né? O quanto é importante que a mulher olhe para o feminino dela. Não é o batom, não é o perfume. O perfume e o batom pode ser a representação de um cuidado de que eu estou olhando para dentro. Qual é o batom que eu gosto? Que faz o meu feminino? Qual é a dança que eu gosto? Qual é o perfume, a roupa que eu gosto? Como é que eu lido com as minhas emoções interiores? Como é que tudo isso que dói em mim, né, precisa ser equilibrado para que eu esteja aberto enquanto útero da vida para receber do universo e transferir esse fluxo. Então, assim, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco. É um assunto complexo, por quê? Porque nós falamos de uma maneira muito simples, nós falamos de carga do feminino e masculino, né? Então, das 7 leis herméticas, uma das leis que rege o universo é a lei do gênero. Tá? Então, nós falamos de uma das leis de maneira simples, claro, isso é um estudo muito mais profundo. E também nós falamos de arquétipos. Quando eu falo da lua e do sol, eu estou trabalhando com arquétipos que representam, né, esse exterior, que é a carga do masculino, da minha parte que se relaciona com o externo, e da lua, que é o mistério, o olhar para dentro, encontrar o que há de misterioso dentro de mim, o que há de oculto dentro de mim. E aí é o arquétipo do feminino. Então, de uma maneira simples, a gente está tratando de duas leis extremamente importantes, arquétipo e a lei do gênero das 7 leis herméticas. Então eu trago de uma maneira simples para a gente conversar sobre isso, mas tem um embasamento de estudo muito grande em tudo que eu estou falando. Mas claro, eu sempre vou trazer da maneira mais simples possível, por 2 razões. Porque se não for para ajudar, não serve. Se for só para ficar falando bonito, não tem, pelo menos para mim, não tem valor. Se não conseguir levar alguma coisa de claro, que ajude as pessoas aí do outro lado. São temas tão complexos que se estudam, que é estudado em bases de estudo tão aprofundado, onde as pessoas misteriosamente estudam essas coisas, né? Mas são coisas que a gente lida no dia a dia e que é importante a gente saber. Então, eu espero que nesse Dia das Mães você consiga resgatar esse feminino seu, da sua mãe. Esse é o maior presente que todo o seu sistema pode receber, que todo o planeta Terra pode receber, que todo o processo da transição planetária pode receber, porque o equilíbrio disso, que está muito masculino, está muito violento, por quê? Porque está carga, e a gente não está conseguindo, e aí o processo de escassez está cada vez maior, processo de dor e frustração. Não que o masculino seja ruim de jeito nenhum, ele é extremamente importante, em equilíbrio, mas se eu abandono meu feminino, eu dou carga demais para o masculino, então eu tenho uma pilha muito mais forte do outro lado. E o ideal é que a gente faça esse equilíbrio e vá para dentro, vivenciar esse nosso feminino. Então, para você que é homem ou é mulher, todos nós temos o feminino. Então, olha para dentro e se relaciona com esse mistério que é o feminino dentro de você.